Novamente, bom dia, Amanda. Bom dia, Davis. Tudo bem com vocês? Animados para a nossa aula? Coisa boa. Muito bem, Davis. Muito bem. Dá o microfone, Davis. Isso, ó, melhor ligar o microfone, falar, né? Já que câmera vocês não abrem mesmo, eu vou passar o ano inteiro, não vou nem conhecer vocês. Mas tudo bem. Ó, já estou projetando aqui. Deixa eu só ver onde que a gente parou. E eu ainda vou buscar a água ali também. Peraí, já assinaram a lista? Segundo 7. Já assinei. Ah, gente, que ótimo. Já terminamos a semana 5. Glória a Deus, coisa boa. Então é sinal de que estamos em dia. Hoje a gente vai para a semana 6 já. Muito bom. Bom dia, Vitória. Que coisa boa. Vou projetar a tela para vocês. A pessoa, aquela avaliaçãozinha, ela é chata, hein? A da trimestral, né? Trenzinho chato. Mas você fala chato o conteúdo ou a estrutura dela, para o modelo dela de fazer? O modelo mesmo. Eu, pra falar a verdade, eu não sei, porque a gente não... Eu não testei, né? Eles não liberam para nós, professores, tipo assim, ver como vocês fazem a prova. Eu só consigo ver quem fez. Aí eu nem sei como é que é para lançar os dados, se cai, eu não sei. Você conseguiu fazer ontem às 4? Não, eu comecei a fazer de matemática e acabou que acabou que eu tive que parar porque eu tinha aula do curso, esse negócio ali e tal. Mas eu tava vendo lá, pelo menos a maioria que eu fiz era progressão aritmética ou sistema de equação. Mas você chegou a terminar ou ainda não? Eu vou terminar. Vou terminar, acho que nesse intervalo de 1 hora entre 9 horas e 10 horas. Muito bem. Gente, siga um exemplo do Davis aí, viu? Façam essa avaliação o quanto antes. Ó, me dá 2 minutos que eu já volto. Vou só pegar uma água aqui e aí a gente... Então, novamente, bom dia a todos. Bom dia, Alana. Bom dia, Rafael, que eu não sei se eu cumprimentei antes. Bom dia. Não sei quem mais chegou aqui. Acho que o restante já foram todos. Eu estou 4 vezes aqui na sala e eu fico da impressão que tem mais gente. Vamos lá, né, meu povo? Semana 6, que alegria. Que alegria chegarmos na semana de número 6. Vamos ver na minha tela. Ó, a lista já está aí no chat. Quem ainda não assinou, por favor, assine. Até agora, apenas o Davis e o Rafael assinaram. Então, os demais, por favor, assinem a lista aí. Se alguém puder, reposta aí o link, por favor.
E depois que assinar a lista, permaneçam na sala até às 8h30, viu? Até às 8h30. Tá? Ontem o povo tava... Tá certo, tem gente que entra e justifica, né? Mas entra, assina a lista e some. Não, gente, vamos ficar até 8h30, né? O professor quer muito ficar junto com vocês. Aproveitar, daqui uns dias nós vamos ter férias, e aí eu não vou estar junto com vocês. Olha que tristeza. Bom, chega de conversação e vamos para a nossa matéria. Então, na aula de ontem, nós finalizamos a semana de número 5, onde, basicamente, nós falamos dos princípios da análise combinatória. São 2 princípios da análise combinatória que vão nortear os nossos trabalhos. Quais são eles? Isso, muito bem. Repete. Quais os 2 princípios da análise combinatória? Putz, falei porque era multiplicativo. Tem o multiplicativo, que é o mais importante, né? Que é o mais... Não o mais importante, mas o mais aplicável, e o outro? Eu acho que é adição. Isso, o princípio da adição, chamado de princípio aditivo, né? Então, são esses 2, que eu não sei onde que eles estão, mas eles estão aqui. Esses os 2 princípios que vão nortear a análise combinatória. São os princípios básicos. O princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? Lembrando que o princípio multiplicativo também é chamado de PFC, né? Que é o princípio fundamental da contagem, ok? Então, PFC ou princípio multiplicativo. Vocês escolham aí o nome que quiserem. Lembrar também que para diferenciá-los, né, no princípio multiplicativo, eu multiplico. No aditivo, eu adiciono, eu vou somar. Mas, para conseguir diferenciá-los na prática, é importante estar atento às conjunções que vão aparecer no problema. Se no problema tiver relacionado, né, fazer menção a um ordenamento, a uma associação que seja caracterizada pela conjunção e camisa e calça e calçado, tá? É quando eu estou associando elemento de um conjunto a outro conjunto, a outro conjunto, e assim sucessivamente. Então, esse E é característica do princípio multiplicativo. Quando eu tenho a conjunção ou, é porque eu estou me referindo a elementos de um mesmo conjunto. E eles não vão ser associados entre eles, tá? Eu vou ter uma escolha. Eu vou escolher. Portanto, a conjunção ou indica o princípio aditivo. Ou eu uso camisa branca, ou vermelha, ou verde. Tá? Então, ao escolher a camisa branca, automaticamente eu excluo as demais. Eu não vou utilizar as outras. Então, nesse princípio aditivo, nós temos um caráter excludente. Feita aí essa revisão dos 2 princípios básicos, gente, quem tiver um caderninho aí, que ainda lembrar de escrever, né, porque depois de tanto tempo sem ir numa escola, às vezes nem lembro como é que escreve mais. Coloca aí, ó, análise combinatória, uma dicasinha, né? Análise combinatória, é o título da matéria que a gente está estudando, tá? Poder, pelo menos, se alguém te perguntar, o que você está vendo em matemática? Ah, eu estou estudando análise combinatória. O que da análise combinatória? Ah, nós já vimos princípio multiplicativo e princípio aditivo. Vai que eu deixo de dar aula para vocês algum dia, mas isso não vai acontecer não, porque eu sou bem persistente. Chega um outro professor, vocês têm que saber explicar o que é a matéria que a gente estava vendo. Então, a gente viu o princípio multiplicativo e já viu o princípio aditivo. E estamos começando um terceiro tópico, tá? Estamos começando e já estamos terminando, porque, de acordo com o PET, ele é bem rápido, que é o fatorial, ok? Então, o terceiro tópico que nós vamos estudar é o fatorial. O que é o fatorial? Nós também começamos a falar sobre ele ontem. O que é o fatorial? Vocês lembram? Ou eu não falei para vocês dele ontem? Não lembro se vocês falaram, não.
Rafael, falei ou não? Fatorial? É. Vixe, eu não lembro, não. Mas você tem que lembrar, meu filho. Só tá você ontem, no final da aula. Se você não lembrar, quem vai lembrar? O professor não vai lembrar, mas tudo bem. Falando ou não, eu volto e repito o que é esse conceito de Fatorial fatorial. de faturação? Oi, Davis? Fatorial vem de faturação? Mais ou menos. São coisas parecidas, mas diferentes. Na verdade, são bem diferentes. Só tem um nome parecido e uma ideia, tá? O que é a fatoração que você se lembra lá do ensino fundamental, mais especificamente do 6º ano do ensino fundamental? O que era fatorar um número? É, tipo fazer MMC. Isso, garoto. E o que é fazer o MMC? É, mínimo múltiplo comum, ou seja, vou ficar dividindo o número até ele ficar indivisível. Indivisível? Ok, tudo bem. Não vou me ater a essas discussões, não. Muito bem explicado, viu, Davis? Fatoração, que é diferente de fatorial, que fique claro isso. Fatoração é diferente de fatorial. É diferente, tá? Fatorial é uma coisa, fatoração é outra. Fatoração, que é essa operação, um procedimento que nós vimos lá no ensino fundamental, quer dizer que eu vou decompor o número em fatores primos, ok? Então, eu pego, por exemplo, o número 12, e aí eu fatoro 12, passo um traço, divido por 2, dá 6, divido por 2, dá 3, aí 3 não dá para dividir por 2, fica o 3 mesmo. Então, você vai quebrando o número em fatores primos, em números primos. No fatorial, não tem nada a ver com isso, mas é parecido, eu também vou, não é quebrar o número, mas eu vou multiplicar o número pelos seus antecessores. Não tem muito a ver, não. Então, observem. 3 fatorial. O sinal fatorial é esse daqui, ó, que é um sinalzinho de exclamação, tá? O que esse sinal de exclamação significa? Significa 3 e um sinal de exclamação. Que eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar pelos seus antecessores. Ou seja, os números que vêm antes dele até o número 1. Então, 3 fatorial. Fatorial de 3 é igual a 3. Quem que vem antes do 3? O 2. Quem que vem antes do 2? 1. 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. Bom dia, Ítalo. Bom dia. Acho que a Lana eu já tinha cumprimentado. Até agora eu não achei meu fone, então meu áudio vai estar meio baixo. Tranquilo, Ítalo. Bom dia, Mayra. Beleza, gente? O que é fatorial, então? Fatorial é marcado por esse sinalzinho de exclamação e consiste em multiplicar o número pelos seus antecessores. Ok? Ok. Ó, o que seria, então, 4 fatorial? Seria 4 vezes 2 vezes... Não, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar? 12. Não. 24. 4 vezes 6, 12. 4. Então vai dar 24. 12 vezes 2, 24. Muito bem. Fácil, não é, gente? Fácil. Não é fácil? É. Bem de boa. Mais um aí para treinar. Escreva no chat quem não quiser falar. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Muito bem, Rafael. O que vai dar? Vou dar uma resumida antes da explicação do que é o... Do que seria esses números aí com símbolo de exclamação? Nós estamos estudando, Ítalo, análise combinatória. Tá? É o tópico da semana 5 e da semana 6. Nós vimos o princípio multiplicativo e vimos o princípio aditivo nas aulas anteriores. Agora nós estamos falando sobre fatorial, tá? Que é um novo tópico. Fatorial é uma operação matemática. Uma operação.
onde que consiste em multiplicar o número pelos seus antecessores. E o fatorial é representado pelo sinal de exclamação. Então, sempre que tiver um número e um sinal de exclamação, eu tenho o número vezes os números que o antecedem, até chegar em 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E agora eu estou perguntando quanto é 5 fatorial e 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Muito bem. E 5 fatorial? O que é fazer o fatorial? Antes de me falar o resultado, o que eu tenho que fazer? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso, gente. Muito bem. Vocês são inteligentíssimos. Como vocês aprendem rápido? 120. Oi? 120. 120. Esses aqui, gente, esses fatoriais, só tá faltando um aqui agora que eu vou pôr ele. 2 fatorial. Dois vezes 1. Que vai dar? 5, tô brincando. 2. Engraçadinho você, né, Deis? Muito engraçado. Esses aqui, gente, esses fatoriais que eu estou projetando, como eles são menores, tá? É bom que vocês comecem a decorá-lo, porque vocês vão utilizá-lo com frequência, tá? Então, fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4, 24, de 5, 120, de 6, 720. O de hoje também dá para usar, mas vamos parar no 6 mesmo. Tem o de 7 e o de 8 ainda, mas se vocês gravarem esses primeiros, vocês já vão, já é suficiente para as nossas aulas. Professor, dá para usar isso numa equação? Dá, a gente vai começar a ver daqui um pouquinho aqui as equações, equações com fatoriais. Mais especificamente na fórmula da permutação, arranjo e combinação. Olha que graxinha que vai ser essa fórmula. A fórmula da combinação. Combinação de um número n com um número p é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de p vezes n menos p fatorial. Tá? Então, a gente vai começar a brincar com isso daqui a alguns minutos. Ok? Mas por enquanto... Oi, Davis? Tristeza e infelicidade. Que isso? Somente alegrias quando vocês verem. Mas é gostoso trabalhar com isso aqui. Até porque, devido ao tempo, a gente vai ver bem assim o conceito e a fórmula. Né? O conceito e aplica a fórmula. Não vai dar para a gente inventar muita coisa, mas isso daqui, gente, é conteúdo, né? Como eu disse, análise combinatória. De um modo que eu, professor José, se fosse fazer um currículo nas minhas aulas, como eu trabalhei nos anos anteriores, análise combinatória é um bimestre. A gente fica o bimestre inteiro, fica o primeiro bimestre inteirinho do segundo ano médio falando de análise combinatória. A gente vem e fala de fatorial, aí depois falaria sobre as expressões fatoriais, e aprofundar bastante nisso. Depois a gente fala em agrupamento simples. Dentro do agrupamento nós temos a permutação, o arranjo e a combinação. Depois nós falamos na permutação circular, enfim. Mas esse daqui, por enquanto, é o suficiente, tá? Só que aqui a gente vai falar bem resumido, só para vocês terem uma noção do que a gente está vendo. E, por enquanto, fatorial. Beleza, gente, com relação ao conceito de fatorial? Sim. Tranquilidade. Tem 2 detalhes aí, 3, na verdade, que eu não falei, que eu vou falar bem rapidamente e não pretendo aprofundar. Um deles, 2, 3, 4, 5 e 6. Estamos aqui. E o fatorial de 1? Quanto seria? 1. Por quê? Não, seria 0, seria 0. Por quê? Porque 1 vezes 0 é 0. Então, no conceito de fatorial tem 0. Eu acho que tem, né? E cadê o 0 aqui? Não, tem não. Ai, nossa. Eu vou, como eu disse, serei mais rápido. Fatorial de 1, 1. Tá? 1. Por quê que não vai até
o zero, que foi o que o Rafael começou a falar ali e voltou atrás. Zero não é considerado um número natural, tá? Essa é uma briga, gente, é uma briga filosófica entre os matemáticos, ok? Zero é um número? Depende, porque aí nós teríamos que falar sobre o conjunto dos números. Do ponto de vista do número natural, eu, professor José, filosoficamente adoto que zero não é número natural. Por quê? O número natural são os positivos maiores do que zero e inteiros, né? Não tem a forma decimal. Eles servem para contar. O número natural serve para contar. Se eu for contar quantos alunos tem aqui na sala, eu conto 0, 1, 2, 3. Não. Eu conto a partir de que número? Do 1. Tem 1, 2, 3, 4. É assim que a gente conta. Então, 0 não é número natural, tá? Por isso que a gente para o fatorial no 1. No 1. Porque o 0, ele não vai fazer parte. Mas nós temos o zero fatorial. Se ele não é número, como é que você vai calcular o fatorial dele? Por definição, tá? A gente chama que zero fatorial é igual a 1 por definição. O que quer dizer por definição, né? É a forma gourmet, vamos assim dizer, de dizer porque sim, tá? Porque é, por definição. Então, ao invés de você falar porque sim é feio, né? Você fala por definição. Olha como soa mais bonito. Zero fatorial é 1. Por quê? Por definição. Professor. Professor, então quando tiver na sua aula, você passa alguma coisa e fala assim, tá errado, por que você fez? Eu falar por definição. Isso, fica melhor, mas aí tem que ser por definição mesmo, né? Não pode ser por erro, tá? Mas então, por definição, nós vamos adotar que zero fatorial é igual a 1, ok? Então, gravem isso daqui que isso vai ter uma aplicação. Dá para a gente discutir isso melhor? Daria, se nós tivéssemos mais tempo. Mas procurem lá no YouTube, eu sei que vocês têm tempo e que vocês gostam, procurem no YouTube porque zero fatorial é 1. E aí vocês vão ter muita explicação do porquê disso, tá? Porque, ó, esse canal aqui eu adoro, que é o professor, o Rafael Procópio. Ele é ótimo. Depois vocês assistam um vídeo dele lá que vocês vão entender muita coisa. Adiante. Além disso, nós temos algum detalhe aqui, ó. Observem esse número 1 aqui final. Ele faz diferença no resultado? Sinceramente, não. Oi, Davis? Sinceramente, não. Não, ele não faz, porque multiplicar por 1 é sempre o mesmo número. Então, na prática, a gente não vai até o 1, a gente para no 2, tá? Sempre que eu vou fazer fatorial, embora a definição diga que vá até o 1, na prática, a gente vai só até o 2, porque multiplicar por 1 não faz diferença. Então, a gente pode cortar esse 1 e terminar no 2 mesmo, ok? Quando eu for falar de fatorial. Tá? Mas tem que saber, teoricamente, que vai até 1. Mas na prática, isso não faz diferença. Tranquilo? Esses 3 itens novos, ó, fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, e o fatorial pode ir somente até o 2, não precisa seguir. Beleza? Beleza. Agora vamos pegar esses Pode ir dois. somente até quando? Ó, Você falou que o fatorial pode ir somente até quando? até o 2, na prática. Até o 2? É porque tá até o 6 aí. Não. Ele vai até o infinito. Infinito e além. Eu estou falando a decomposição aqui. O conceito, né? Quando você abre o fatorial, aí ele termina aqui. Até o 2. Entendi. Até o 2, no finalzinho. Tá? Mas, por exemplo, você pode ter fatorial de qualquer número. Inclusive, vamos usar uma brincadeira aí. Quanto seria o fatorial de 15? Como que seria? 5 vezes... Peraí. Repete? 15? Peraí, deixa eu ver. Gente, fatorial de 15. O que eu tenho que fazer para encontrar ele? Ah, Jesus.
5 vezes 3? Não, gente, fatorial de 15. Como que eu faço para achar o fatorial? É 15 vezes 14 vezes 3, Ufa. Vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, até chegar, né? no 2. Isso. Ah, bom, achei que você tinha esquecido já, ué. Fatorial é isso, é multiplicar o número pelos antecessores. Ah, isso. Ah, agora eu entendi. Ó, sempre é pegar o número aqui e multiplicar ele pelos antecessores. Se eu colocar aqui fatorial de 32, o que vocês têm que fazer? 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29 vezes 28. Isso. Chegar no 12. Certo. Só que, na prática, gente, o que acontece? O fatorial vai ficando muito grande. Muito grande. O resultado dele vai ficar muito grande. Então, a gente acaba encurtando, ó. A gente encurta, porque a gente não usa esses valores muito grandes, porque vai ficar... Olhem para vocês verem quanto é o fatorial de 12. Que nem é tão grande assim, 12, né? Mas, ó, fatorial de 12... 479 milhões. Quando você vem fazendo, igual eu estou mostrando, ó, 2, 6, 720, 700, 5.040, 40 mil, né, fatorial de 8, 40.320, fatorial de 15, 1 trilhão e 307 milhões. Fatorial de 30, eu nem sei falar que número é esse aqui, ó. Peguem, por exemplo, fatorial de 21 dá quintilhão. Então fica coisa muito grande. Fatorial ele cresce, ele explode rapidamente, tá? Então tem algumas técnicas para a gente trabalhar com ele. Uma delas é a seguinte. Olhem isso daqui. Só olha e olha aqui. Não vou nem usar esse exemplo, eu vou usar esse aqui. O que vocês conseguem ver aqui, ó? Essa parte que eu coloquei em amarelo. Olhem aqui, gente, conversa comigo, fala comigo aqui. É igual você falou, é o número sendo dividido pelos antecessores. Multiplicado, na verdade. Multiplicado pelos antecessores. Mas o que é o colorinho amarelo aí? A repetição tá dos antecessores. Aqui, né, essa parte aqui do 5 fatorial, ela tá expressa igualzinha aqui embaixo, não tá? Tá. Então eu posso dizer, sem prejuízo, que 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes fatorial de 5, não posso? Ou 120. Isso, porque isso daqui tudo, ó, não é 5 fatorial? Então eu sempre vou poder dizer que um número é ele mesmo vezes o fatorial do antecessor. Ok? É como se eu estivesse fazendo assim, ó, 7 fatorial. É 7 vezes 6 vezes 5. Aí eu canso de ficar escrevendo tudo. Aí eu pego e ponho assim, vezes o que vem aí em adiante, vezes o resto. Ok? Ó, é 7 fatorial, é 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5 e lá vai cacetado. E continua. Entendi. Então, para cortar, faz isso. Fatorial de 20 é igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes... Aí cansei, vou parar aqui no 17. Vezes fatorial de 17. Tá? Qual que é a utilidade disso daqui? A gente vai começar a simplificar, trabalhar com frações. Frações de fatorial. Olhem o que eu terei aqui. Quando eu tiver, por exemplo, e daqui um pouquinho eu entro na fórmula, tá, gente? Eu só estou explicando o conceito. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Ao invés de resolver isso da forma algébrica, não é algébrica, mas aritmética, na verdade, resolvendo os valores, quanto que é o fatorial de 5 mesmo?
5 vezes 4. 120. Isso, mas o resultado, 120. Quanto é o fatorial de 3? 6. 6. 120 dividido por 6. 20. Vamos ser mais rápido. 20. Tranquilo? Outra forma de resolver isso daqui, eu acho que é simples, né? Vocês vão ter que aprender, porque ela vai ser mais aplicada, é essa, ó. Ao invés de fazer... Vou do mesmo tamanho. Ao invés de vocês fazerem abrindo o número, resolvendo, você pode fazer assim, ó. Quanto é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, dividido por fatorial de 3. O que eu faço? Corto o fatorial de 3 do numerador, simplifico, com o fatorial de 3 aqui do denominador. Corto em cima e embaixo. O que vai sobrar? 5 vezes 4. Quanto é 5 vezes 4? 20. Cheguei no mesmo resultado. Tá? Então, essa operação que nós estamos vendo aqui de cortar se chama simplificação de fatoriais. Simplificação. Professor, mas onde que eu vou usar isso, professor? Por que você está falando desse negócio? Porque para fazer a fórmula, gente, observem aqui, ó, a fórmula, por exemplo, do arranjo. Você vai ter um número dividido pelo fatorial de outro número. E esse número n aqui, ele é sempre maior do que o de baixo. Então, você vai ter que abrir ele até chegar no resultado do número de baixo e cortar. É por isso que eu estou explicando para vocês antes. Eu estou explicando a operação, né, o que é a simplificação, e aqui vocês vão usar a prática, vocês vão aplicar daqui a pouco. Mas espero eu terminar de explicar esse conceito. Se eu tivesse que fazer 8 fatorial dividido por 7 fatorial, como ficaria? Fazer a conta inteira? Ou simplificar. O cacete tem que pegar o resultado final dos dois. Não, pode, mas tem um jeito mais fácil. Vai, pelo resultado final, quanto é o fatorial de 8? Fatorial de 8. Deixa eu ver. $40.720, né? Acho que é isso. Ó, na calculadora você pode pôr 8, aí procura um sinalzinho de exclamação, tá? É o N com uma exclamação. N exclamação significa fatorial. Fatorial de 8, fact 8. 40.320. Quanto é o fatorial de 7? A calculadora me disse que eu não sei. Mas essa calculadora sua não presta, então. Se ela está te falando isso. Fatorial de 7, o que eu tenho que fazer? Ai, mas não era assim que eu queria que vocês fizessem, não. Coloca 7. Escreve 7zinho lá, por 7 favor. vezes 120. Não. Pode ser. Não, eu acho que a de 6 não é. Ó, tô fazendo vezes 4, vezes 3, vezes 2. 5.040. Mas não é assim que é pra fazer, porcaria. Dá pra cortar um zerinho aí? Mas aí agora, nossa, gente, que trabalheira, aí vou cortar o zero, mas não, gente, não. Quanto é 40.320 dividido por 5.040? 8. Mas o que era que eu queria que vocês fizessem, que eu tô falando aqui, ó? Era para decompor um número até o fatorial. O que é 8 fatorial? Não é 8 vezes 7 fatorial? E aqui não é 7 fatorial embaixo? Isso, é fatorial. Você simplifica, corta o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. O que sobrou? 8. 8? É.
Não precisa ter feito essa conta inteira aqui. Mas e, professor, e quando o fatorial que tá tipo vezes é diferente do que você tá dividindo? Não entendi. Por exemplo, aí no caso, o 8 tá tipo, é 8 vezes fatorial de 7, né? Isso. E se o número que a gente tivesse dividindo não fosse o 7? Tá. Imaginemos, por exemplo. Sim. Deixa eu colocar aqui um. 15 fatorial dividido por 10 fatorial. Como que eu faria? Eu abro o 15 fatorial até chegar em 10. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10. Aí eu ponho fatorial. Embaixo, 10 fatorial. Aí eu simplifico. Fica 15. Isso. Não, fica o 15 não. Fica tudo que tem aí, ó. Ah, entendi. Fica 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Mas aí é mais fácil para resolver. Entendeu? Oh, a calculadora falou pra mim que dá 360.360. O que é isso daqui? É. Deve ser. Eu não discuto com a calculadora, não. Ela é mais inteligente. Não, mais inteligente não. Ela é mais rápida. Beleza, gente? Quanto à operação com fatorial, vamos para a fórmula? Sim. E felicidade, vamos. Vamos para frente, chega. Falamos muito já sobre isso. Ó, leiam, tá? Leiam, que aqui tá explicando tudo que eu tô falando para vocês aqui, ó. 8 sobre 5. 8 fatorial sobre 5 fatorial. Abre o 8 até chegar em 5, corta eles. Aí vai chegar aqui. Fatorial de 1, né? Por definição. Ó, o Pet tá certinho na fala dele. Por definição, fatorial de 1 e 0 fatorial é 1. Tá? Então, leiam os Pets, leiam. Faz bem para vocês. Tá? Principalmente quando perde a aula, é bom para vocês se situarem onde vocês estão. Mas vamos falar da parte interessante, que não é nem tão interessante assim. São os agrupamentos. Quando eu estou trabalhando com análise combinatória, nós vamos calcular combinações. Até então, nós estávamos fazendo exercício de combinar a roupa, né? Tem 5 camisas e 3 calças. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Isso vem lá do princípio multiplicativo. Só que a gente sintetiza, a gente resume esses agrupamentos em 3 tipos de agrupamentos mais simples. Permutação simples, arranjo simples e combinação simples. Por que é tudo simples? Porque eles fazem parte do agrupamento simples. Tem agrupamentos mais complexos, mais avançados. Mas aqui a gente vai ficar só no que é simples. Aí ainda tem gente que acha difícil o simples, mas não é difícil não. Ó, permutação, arranjo e combinação. Então, ou eu tenho uma permutação, ou eu tenho um arranjo, ou uma combinação. São 3 tipos diferentes de agrupamento. O que vai diferi-los, né? O que é a diferença entre eles? Desculpa. Na permutação, eu tenho um agrupamento de N elementos agrupado em N locais. O que isso quer dizer? Vamos lá. Significa que o número de elementos que eu tenho, eu vou colocá-los na mesma quantidade de lugares. Pensem, estamos em 3 pessoas. 3 pessoas. E aí a gente vai sentar num banco, tá? Que cabem 3 pessoas. Antes de eu voltar, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Talvez fique melhor. Bom dia, Lana. Estou só vendo a Lana aqui. Na hora que eu vim ver a tela aqui, eu vi. Deixa eu parar de apresentar. Aqui fica maior. Ó, imagina que essas 3 canetas, não sei se dá para vocês verem a qualidade aí, mas são 3 canetas de cores diferentes, né? A vermelha, a preta e a azul. Tranquilo? Dá para ver, né? Uhum. Isso aqui são 3 canetas em 3 posições. De quantas formas eu consigo colocar essas canetas em posições diferentes? Nossa. No chat tem vermelha,
preta e azul, tá? Pus a sigla, ó, vermelha, preta e azul, VPA. Que outra forma eu poderia mudá-las de lugar? Colocando azul no meio já muda. Colocando azul no meio. Digita aí no chat, Rafael, como que fica? Cadê aqui? Peraí. VAP. Vou escrever para você, ó. Vermelho, azul e preta. O David sugeriu ali APV. Azul, preta e vermelha. Dá 9 combinações. Por quê? Não, pera. Não é 9, não. Dá. Ah, sei lá, já até esqueci já. Botei uma. Quem tá falando? Eu, Ítalo Yuri, botei uma ali, ó, no chat. Para. Isso. Preto, azul e vermelho. Entendeu, gente, o que é o conceito de ficar mudando elas de lugar? Tranquilo? Mudar elas de lugar significa calcular a permutação. Ou seja, de quantas formas diferentes eu consigo ficar colocando elas, reordenando. Vou dar um exemplo aqui, ó. Dar um exemplo, acho que com o número fica mais fácil. Ó. Ai, gente, deixa eu pôr aqui. Número. Eu tenho o número 1, 2, 3. Mudem ele de lugar aí, vai me falando. Como que eu posso ir modificando? Formando números diferentes. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Outra. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Outra. 3, 1, 2. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Qual foi a última, Rafael? 2, 3, 1. Outra. 1, 3, 2. Outra. Tem mais? Acho que não. Acho que já bagunçou tudo já. Ó, um jeito, né, de organizar, mas eu não vou fazer isso agora, não. Não, mas tá, depois eu falo. Eu vou falar. Ai, o tempo é pouco, meu Deus do céu, preciso de mais aula. Um jeito de organizar isso chama fazer a árvore das possibilidades. Eu gosto muito dessa árvore, mas o Pet não falou dela. Mas ela é uma estratégia interessante. Em que consiste fazer a árvore das possibilidades? É você pegar os seus elementos. Tá acabando, gente, peraí, tá acabando. Eu ainda nem cheguei no exercício ainda, Jesus. Você coloca assim, ó, 1, o 2 e o 3, certo? Aí você liga eles como se fosse aqui, assim. 1, o 2 e o 3. No segundo galho, você liga os números só que sem repetir. Então, por exemplo, aqui no 1, o 1 vai ligar com quem? Com o 2 ou com o 3. Aqui, o 2, ele vai ligar com quem? Com 1 ou com 3? 1 e 3. E o 3 vai ligar com quem? 2 e 1. Com 2 e 1. Isso, mas aí nós falamos do menor para o maior, o 1 e o 2. Pronto? No terceiro galho, eu colocaria o terceiro número. Aqui, 1, o 2 vai ligar com quem? O 3. E aqui? O 2. Aqui? Com 1. 2, Com 1, 3. Com com 3. 3. E aqui? Com 1. Aqui? 2. E no último? 1. Não, 1, isso, muito bem, desculpa. Quais são os números formados? Ó, como que eu vou ler essa árvore? Eu tenho o número 123, que vocês falaram. 123, cadê 123? Ah, o primeiro. Eu tenho o número 132. Que é o último. Eu tenho 213, tá vendo aqui, ó? 213. Tenho o 231. Estão entendendo, gente, o que eu estou fazendo? Sim. 312 e 321, tá? Ao todo, então, 6 possibilidades. Ó,
Tenta ver se vai, vê se pega, capta a minha ideia aí. A gente, um professor da escolinha, o professor Raimundo, falava isso, captei vossa mensagem. É bem antigo isso, mas, nossa, tô velho, meu Deus, que exemplo arcaico. Não, eu lembro disso. Hã? Eu lembro disso. Pois é. Três números, 1, 2, 3, e deu 6 combinações. O que a gente pode imaginar aí? 3 números, resultou em 6 combinações. Alguém arrisca um palpite? 3 números virou 6 combinações. Qual que seria a relação? A combinação é sempre o dobro do número? Não, quase. Mas não é bem dobro. O que a gente está estudando aqui antes, ó? Eu vou postar isso para lá. O que a gente está estudando? Combinações. Mas qual operação que eu falei a aula inteira hoje? Multiplicação? Não, gente. Não. Fatorial. Fatorial. É fatorial. Ah, tá. E aí? Vai ser sempre o fatorial. Isso. É porque o fatorial de 3 é 6? Aleluia! Muito bem. Fatorial de 3 é 6. Portanto, sempre que eu for combinar a posição de elementos, aqui, vou mostrar assim fica melhor para vocês verem as cores, né? Aqui, ó, vai aparecer um lápis em um grupo. De quantas formas diferentes eu posso mudar eles de lugar? 24. Por quê? Porque o fatorial de 4 é 24. Muito bem. Como apareceu o lápis agora, eu tenho 24 formas diferentes de reorganizá-los. Se eu tivesse... Aí vai babar meus brinquedinhos aqui. Esse negocinho aqui de marcar papel. Quantas formas eu teria? Sim. Só me fala o valor, não precisa falar o resultado, não. 120 Por quê? combinações. Porque o fatorial de 5 é 120. Muito bem. Entendeu a ideia, né? Então, calcular a permutação significa eu simplesmente fazer o fatorial desses números. Certo? Pensem, por exemplo, um exercício muito comum de permutação. O meu nome. Vou usar o meu nome de exemplo. Olha que legal. Que meu nome é fácil, né? Se eu pegasse um nome mais difícil, deixa eu ver se tem algum nome difícil. Não tem, não. Mas, ó, José. De quantas formas diferentes eu posso mudar as letras da palavra José? 24 formas. Me dá um exemplo. José? Isso. Pode ser nome estrangeiro? Não, tem que pegar as letras do meu nome e mudar elas de lugar. Joes. Jos, outro. Oege. Geso. Muito bem, aí eu poderia ficar fazendo essas trocas. Fazer as trocas das letras de uma palavra significa fazer anagramas. Exógio, muito bem. Eita, gente, que é isso? Anagramas. O que é um anagrama? É quando eu pego as letras de uma palavra e mudo elas de lugar, sem necessariamente fazer sentido. Beleza? Uva. AVU, UAV e por aí vai. Tá? Tranquilo o conceito, gente? Sim. Acho que eu já até ouvi falar esse negócio de anagrama antes. Anagrama cai pra caramba em prova, é uma coisa muito comum. Aqui, ó, o próprio PET traz para vocês a ideia de anagrama, ó. Cor, aí ele vai trocando as letrinhas de lugar e vocês vão ter que fazer isso daqui a pouco, tá? Mas eu vou explicar o que é arranjo de combinação e aí a aula que vem a gente corrige os exercícios. Arranjo e combinação são dois agrupamentos também.
O que vai diferenciar, né, o arranjo e a combinação da permutação? Na permutação, eu tenho uma quantidade de elementos e vou trocá-los de lugar. Ou seja, é o mesmo tanto de elementos, é o número de lugares. Então, são 3 canetas em 3 lugares. A primeira, a segunda e a terceira. No arranjo, na combinação, eu tenho um grupão maior e vou agrupá-los em grupinhos menores. Exemplo, nós estamos aqui na sala em 7 alunos. Sei lá, 5 pessoas, não sei. Mas vamos supor que seja 7. E eu vou organizar essas 7 pessoas em grupinhos menores, né? Em grupos de 2, por exemplo. Quantos grupos diferentes eu posso ter? Em alguma sala, que eu já não lembro mais qual, alguém virou e falou assim, se eu tenho 8 alunos, vamos usar par, 8 alunos, e vou agrupá-los em duplas, eu posso ter 4 grupos. Eu achei interessante, porque 8 dividido por 2 vai dar 4, ok? Só que esses 4 grupos é uma primeira configuração. Depois eu posso ir mudando os elementos desse grupo e ter uma nova possibilidade. Por exemplo, poderíamos fazer uma dupla, eu e Davis, uma dupla. Depois, eu e Rafael, outra. Eu e Ítalo, eu e Noemi, e assim sucessivamente. Então eu tenho um grupão maior e vou dividi-los em grupinhos menores. Isso é arranjo e combinação. O que vai diferenciar o arranjo da combinação? O arranjo e a combinação, eles se diferenciam pela arranjo e combinação. Pela ordem dos elementos. Uma dupla formada por mim e por Noemi é diferente da dupla Noemi e eu? Não. São pessoas, não é? No grupo não vai fazer diferença, faz? Não. Não. No entanto, se eu pego o número 12, 12 é a mesma coisa que 21? Não. Não. Mas os números não são os mesmos? São. O que está mudando aqui? A posição deles. A posição. Quando a posição deles faz diferença, eu tenho uma combinação. Tá? Quando a posição não interfere, quando a posição interfere, eu tenho um arranjo. Quando a posição não interfere, eu tenho combinação. Então, por exemplo, eu e Noemi, Noemi e eu, combinação. Pessoas geralmente combinam, né? Pessoas combinam, porque não faz diferença. Número, quando a ordem deles interfere, arranjo. Aí um macetezinho para vocês diferenciarem um do outro. Lembre-se, a pergunta é, a ordem importa? A ordem. Se for número, importa. Não só depende do contexto. Se a ordem for importante, arranjo. Se não, combinação. Tá? Qual que é o macete? Gravem essa pergunta. A ordem importa? Arranjo. Olha que ótimos macetes. A ordem importa? Não combina com combinação. Muito boa. A ordem importa? Arranjo. Entendeu? Não piada, gente. Que bom, Deise, que você gostou da minha piada. Foi meio forçada essa risada, mas eu vou considerá-la assim mesmo e você será valorizado na distribuição das notas por isso. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. São. Agora eu acabo, falta 1 minuto e eu termino a aula. Exemplo aqui no exercício. Ai, gente, cadê o exercício? Professor, espera. Decidam aqui, se é a permutação, arranjo ou combinação. Escolher, vou na segunda. Escolher 2 funcionários para representar a empresa. Funcionário, a ordem dos funcionários importa? Não. Portanto,
O arranjo tem que ser tipo a combinação. Não, não. A ordem importa? Não, Então Não, tem que então é a combinação. a combinação. Combinação. Próximo. Formar senhas de 6 dígitos sem algarismos. A ordem importa? Sim. Sim, porque é uma senha, você tem que saber. Não, 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 não. Não é sim que responde. Tem que falar aham. A ordem importa? Uhum. Aham. Arranjo. Entendeu? Arranjo. Ah, tá. Nossa senhora. Nossa, foi ótima essa piada. Com ela, eu encerro a minha aula de hoje. Tchau, obrigado pela presença. Lembrando que eu já coloquei a lista de chamada aí. Quem não assinou, assine. Bom Boa. final de semana. Bota aí, Professor, professor. entra lá no Forms que você compartilhou lá. Repete. Entra lá no seu Forms lá pra compartilhar. Pra quê? Não, professor. Ah, tem que instalar um aplicativo, mano, pra poder Não, pelo Poder da usar link da aula, não essa- precisa não. O que você está O falando? Forms lá que você compartilhou lá. O que você tava fazendo dos números. Ah, você quer dar o print? É, volta lá. Aonde? No que você tava fazendo dos números lá, das combinações do 1, do 2, sabe? Do que você tava, tipo, desenhando. Ah, tá. Então explica. Na árvore. Professor, tem como o senhor colocar o link da reunião? Meu Deus. Viu? A Alan e o Davis fez uma homenagem, eles pediram pra mostrar. Tá, vou até finalizar a aula com a homenagem aqui. Tá? Professor, e o negócio da reunião? Tem como o senhor colocar o link de novo? 200. Tchau, Rafael. É. Não foi mal, mas tava engraçado. Vocês são muito bons. Ó, pra azar na aula. Tchau. Vai embora vocês tudo. Qualquer coisa me chama que eu mando a lista no privado. Tá, não, já vou coisar ela aqui. Obrigado.